Então agora vamos falar dos testes não paramétricos. Então estes testes não exigem que a nossa variável siga uma determinada distribuição, geralmente a normal, ou que a variável seja apenas uma variável quantitativa, como nos testes paramétricos. Estes testes também se podem chamar de testes sem distribuição, porque não definimos nenhuma distribuição à partida. Regra geral, estes testes não são sobre parâmetros da população, excepto o teste Wilcoxon, mas sobre hipóteses mais genéricas, como a distribuição da variável. E, em vez de utilizarmos os valores das variáveis, utilizamos as suas ordens ou as suas ordenações. As variáveis podem ter pelo menos uma escala ordinal e, para variáveis quantitativas, estes testes são mais úteis e importantes quando a dimensão da amostra é inferior a 30, porque se for superior a 30, podemos utilizar o teste paramétrico devido ao teorema do limite central. Então, vamos apresentar o primeiro teste, que é o teste Wilcoxon para uma mediana. Então, neste teste, a nossa variável dependente é uma variável que é pelo menos ordinal e temos o objetivo de comparar a mediana de uma variável face a um valor teórico definido na hipótese nula. Então, este teste é uma alternativa ao teste T para uma amostra quando as condições de aplicação aos seus pressupostos não se verificam. E um pressuposto deste teste é que a variável deve ser aproximadamente simétrica, que podemos analisar graficamente. Então, as hipóteses deste teste podem ser definidas desta forma, de uma forma bilateral, em que a hipótese nula é que a mediana é igual a um determinado valor, e a hipótese alternativa é que a mediana seja diferente desse valor. E também podemos definir hipóteses direcionais ou unilaterais, se for o objetivo. Então, como é que é calculado a estatística teste? É baseada na soma das ordens das diferenças positivas ou negativas entre os valores observados e o valor definido na hipótese nula. Ou seja, nós calculamos a diferença entre cada observação e o valor assumido na hipótese nula. Se existirem diferenças nulas, esquecemos essa observação. Então, depois ordenamos o valor absoluto dessa diferença e somamos as ordens positivas e negativas. A estatística de teste é baseada no mínimo destes dois valores. A estatística de teste, o p-value, é calculado com base ou com a distribuição de Wilcoxon, que é uma distribuição exata, ou então com uma aproximação à normal. Temos esses resultados nos outputs. Então, vamos ver um exemplo para este teste. Então, queremos saber se o número mediano de vezes que um terapeuta vê cada paciente durante o ano é igual a 5. Então, para validar esta afirmação, ele selecionou uma amostra de 13 pacientes e observou quantas visitas é que cada um fez no ano passado. E queremos saber se os dados suportam ou não a sua afirmação. Então, aqui graficamente, podemos ver que a distribuição é relativamente simétrica nos extremos. Relativamente à parte central, existe alguma assimetria, mas não é muito relevante. Então, resultados que o SPSS nos dá. Podemos pedir a estatística descritiva e queremos analisar a mediana amostral, neste caso que é igual a 8. Depois temos a informação da amostra relativamente à ordenação dos valores. Então nós temos aqui duas linhas. Uma para as diferenças negativas, em que temos a informação do número e da média e da soma das ordens negativas. Neste caso temos 3 diferenças negativas e temos estes valores. E temos as diferenças positivas com 7 casos. Ou seja, existem 3 casos que existiu empates, ou seja, que os valores eram iguais ao valor da nossa hipótese nula, neste caso 5. Depois temos a informação sobre a estatística de teste, que aqui o valor Z é utilizando a aproximação à normal, e depois temos o p-value, que aparece sempre, o p-value aproximado, é esta distribuição normal, ou então, com a distribuição Wilcoxon, o p-value exato. Se tivermos os dois, escolhemos o exato. Se só tivermos um, escolhemos apenas
Claro, aquilo que nós tivermos. Então, vamos escrever os resultados deste exemplo. Então, a nossa variável é o número de visitas anuais ao terapeuta, que é uma variável quantitativa, e eu quero testar se a mediana das visitas anuais ao terapeuta difere de 5 ou é igual a 5. Então, como não testamos a normalidade e temos uma amostra pequena, temos de utilizar o teste Wilcoxon não paramétrico. Olhando para o gráfico, a distribuição é aproximadamente simétrica. Hipóteses deste teste. Então, a nossa hipótese nula é que a mediana das visitas anuais ao terapeuta é igual a 5. Hipótese alternativa é que seja diferente de 5. Vendo os resultados, a soma menor é igual a 11, que vimos no quadro anterior. O valor da estatística de teste aproximada é igual a menos 1.688. O p-value é igual a 0.1 e o n é igual a 10, porque existiam 3 empates. Então, como o valor do p-value é superior ao nosso alfa, estamos sempre a assumir que é 100%, não rejeitamos a hipótese nula. Não existe evidências estatísticas que a mediana seja diferente de 5. Analisando os resultados da amostra, podemos ver que a mediana amostral é igual a 8 e que a soma positiva das ordens é igual a 6.29 e a soma negativa é igual a 3.67. Ou seja, com a nossa amostra muito pequena, apesar de haver aqui algumas diferenças, não foram consideradas estatisticamente significativas. Então, em conclusão, podemos definir que a mediana não difere significativamente das 5 visitas. Vamos ver agora um exemplo em que diferente. Então, queremos testar se 50% dos inquiridos, ou seja, a mediana da nossa amostra, se tem habilitações literárias iguais ao nono ano. Ou seja, até ao nível do terceiro ciclo. Vendo os valores da nossa variável, estamos a ver que a nossa variável das habilitações sejam iguais a 4. Então, aqui a nossa distribuição também não é muito assimétrica. Olhando aqui para os resultados que obtemos da amostra, obtemos aqui desta forma. Nós podemos ter os resultados do teste Wilcoxon também de outra forma, com a forma mais moderna de fazer estes testes não paramétricos. O SPSS dá-nos alternativas e os outputs são diferentes de um caso e do outro. Claro que os resultados, as conclusões têm de ser exatamente as mesmas. Então, neste caso, nós temos logo uma tabela que resume os resultados, nos dá a hipótese nula e a decisão se rejeitamos ou não com o p-value respectivo. Para ver mais pormenores sobre os resultados, temos de clicar 2 vezes sobre esta tabela. Então, apresentamos aqui graficamente os nossos dados amostrais e os resultados do nosso teste. Então, vamos descrever os resultados com este exemplo. Então, a nossa variável são as habilitações literárias, que é uma variável qualitativa ordinal, e o nosso objetivo é verificar se a mediana das habilitações literárias é diferente do nono ano. Então, como nós estamos a analisar a mediana e temos uma variável ordinal, obrigatoriamente temos de fazer um teste Wilcoxon. Então, vamos, em termos da simetria, vimos que não é muito simétrico, mas fazemos o teste, não é um valor que nos impeça ou uma condição que nos impeça de fazer o teste. Então, as hipóteses do nosso teste é que a mediana de habilitações é igual ao nono ano, e a hipótese alternativa é que seja diferente do nono ano. Então, analisando os resultados anteriores, temos uma estatística de 169.234.5, ou com a aproximação à normal, um valor de Z de menos 19. O nosso p-value é inferior a 1 milésima e temos uma dimensão da amostra de 1553
Observações. Como o nosso p-value é inferior ao alfa, rejeita a hipótese nula. Logo, existem evidências estatísticas que a mediana das habilitações é diferente do nono ano. Então, olhando para os resultados amostrais, podemos concluir que a mediana é igual a 3, ou seja, são habilitações até ao 6º ano, e que a soma positiva é 446 e a soma negativa é 751, ou seja, a soma das ordens negativas é superior à soma das ordens positivas. Então, podemos concluir que a mediana das habilitações literárias é inferior ao nono ano, neste caso. Então, como é que se faz isto no SPSS? Então, temos duas formas. A forma tradicional, temos de definir uma variável que assume sempre o valor igual àquele que definimos na hipótese nula. Neste caso, igual a 4. E depois vamos escolher, através deste comando, Analyze No Parametric Test Legacy e depois To Related Samples, e vamos definir aqui as nossas duas variáveis. Ou seja, vai ser a nossa variável dependente e depois vamos ter esta variável artificial que é a constante, que é o valor da nossa hipótese nula. Para fazermos a diferença variável menos constante, tenho de meter primeiro a constante e depois as habilitações. Ou seja, a nossa variável. Depois, se eu quiser o teste com a distribuição exata do Wilcoxon, clico ali naquele botão exato e escolho a seguir esta opção. Se tiver uma dimensão muito grande, muito pode não ser calculado nos outputs. Depois, nas opções, é possível definir a estatística descritiva, neste caso os quartis, que é para ter informação sobre a mediana. Então, na nova geração, da forma moderna que nós vamos fazer, escolhemos o comando Analyze No Parametric Test One Sample e nos campos escolhemos a nossa variável que estamos a analisar, as habilitações, e depois aqui neste separador é que é mais importante. Vou definir qual é o teste Wilcoxon, e escolho qual é o valor que eu defini na hipótese nula.